be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Mais uma vez, que bom estarmos juntos. Hoje é um domingo especial. Hoje é um domingo da Santa Ceia, onde nós nos reunimos para celebrar aquilo que Jesus fez, Ele mesmo dizendo para nós, quando na última noite com seus discípulos, Ele tomou os discípulos e fez uma ceia, não talvez como essa, com ingredientes diferentes, mas Ele se aceitou como corpo, se aceitou como sangue, e de uma forma, Ele explicando para os seus discípulos, Ele dizendo para eles que esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é dado por vocês. Mal entendiam eles o que era isso. Posterior a isso, um pouco para frente, Jesus morre, ressuscita, e eles entendem o que é isso. E a própria igreja, como missão de continuar aquilo que Jesus fez, ela mantém esse objetivo no livro de 1 Coríntios, quando Paulo nos ensina que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graça, o partiu, e essa é a ceia do Senhor. Mas para chegar a Jesus até a cruz, eu penso que, olhando para as Sagradas Escrituras, a gente percebe que Jesus teve muita resistência para ser quem Ele queria ser. Muita resistência. O plano de Jesus, ou o plano do Pai, nosso Criador, antes de todas as coisas, para mandar Jesus, segundo o apóstolo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, antes desse processo acontecer, muitas coisas aconteceram. E se você olhar na palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo de número 3, quando houve o pecado de Adão e de Eva, e depois houveram as consequências a despeito do pecado que eles tiveram, uma das coisas, o evangelho de Jesus já é demonstrado ali, quando a serpente ouve que ela, a descendência da mulher, estaria ferindo a serpente, e a serpente no máximo feriria o calcanhar desse, falando de Jesus. Parece que a partir desse texto do capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos que vai haver uma resistência muito grande no projeto que Deus estava falando ali naquele texto. E não é de se espantar que a gente vê, olhando a palavra de Deus, acompanhando a história, acompanhando o nascimento de Jesus, já houve resistência. Para Jesus nascer, definitivamente já houve resistência. Para Jesus manter a sua vida, houve resistência. Para Jesus ir até a cruz, houve resistência. Inclusive um dos seus discípulos falaram para ele, na seguinte expressão: Jesus, vai não, fica aqui com nós, sofrer para crer. Ou seja, até de um lado positivo, ou digamos bondoso, Jesus sofreu resistência para não cumprir o propósito que Ele tinha para cumprir. E é tão normal esse tipo de procedimento, que olhando para a palavra, olhando para a ceia, a gente percebe que por mais que tenhamos resistência, quando a gente quer, a gente faz. Eu não sei você, mas eu tenho algumas resistências no meu dia a dia. Eu gosto de dormir, não muito, mas gosto. Nesse frio está uma delícia ficar embaixo de coberta, sim ou não? Irmãos? Oh, glória. O problema é que quando a gente tem que acordar, ou sair, ou a gente olha no relógio e fala, nossa, eu preciso levantar mesmo. Você tem que sair, mas você tem uma resistência a ficar. A coberta te chama, fala, fica comigo mais um pouquinho. Aí tem aqueles irmãos, igual a minha esposa, eu vou dedar, cadê ela? Tá ali. Que coloca alarme 5 em 5 minutos assim, né? Aí eu querendo dormir, às vezes ela sai mais cedo que eu saindo lá e eu dormindo. Tá, de novo, oh, Jesus, ela acorda. Mais um pouquinho. E a gente colocou lá a tal da Alexia. Oh, pastor, tudo tecnológico, né? Todas essas coiseiras tecnológicas. Apaga a luz, coisa assim. Aí a Alexa dispara lá. Alexa, apagar alarme, acabar com o alarme. Aí o alarme acaba.
Daqui a pouco, 5 minutos, toca de novo. Eu falei, mas caramba, eu vou bater nessa Alexia. Eu vou quebrar essa Alexia. Porque fica devagarzinho. E aquela resistência, o que eu faço, não faço. Para acordar, nós já somos assim. Imagina o dia. Você tem resistência no seu trabalho? Tem resistência na sua família? Resistência no seu dia a dia? Eu contei para alguns irmãos na quinta-feira, vou abrir aqui para os meus queridos, né, Henrique, que está ali. Eu tinha uma resistência na quarta-feira. Quarta ou quinta? Quarta, né? Quarta-feira. Onde logo pela manhã eu iria, quinta-feira, foi quinta-feira. Eu iria pela manhã conversar com a mãe do Henrique, orar com ela. E quando eu estava indo, do nada, Silvino, do nada, não vem falar que foi o bicicleteiro, não, nem vem com essa. Do nada, meu carro quebrou. Subindo. Normal, estourou a trizeta na peça ali, da estrutura para andar. Não andava, o carro parou. E eu olhei no relógio e falei, nossa, eu marquei com a dona Vera esse horário, eu não vou conseguir chegar. Falou, Jesus, deixa eu ir lá. Só que o carro quebrou um pouco, não tão perto dela, mas eu não podia deixar o carro, estava estacionado num lugar que não podia. E aí eu mandei mensagem para ela, eu ia orar por ela, por uma prova que ela ia fazer, que há 10 anos ela tentava essa prova, né, Henrique? Não vou contar o contexto todo, só para a gente fechar, senão a gente vai ficar longo aqui. E conversando com ela pelo WhatsApp, eu falei, infelizmente eu não pude chegar perto da senhora para orar, mas eu vou orar pelo WhatsApp, eu vou falar aqui, estou falando, vamos conversar aqui, vai dar um jeito. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. E aí tive que chamar o guincho, peguei um carro, o Silas me ajudou lá, fui lá, chamamos o guincho, peguei o guincho. E a hora que eu estava colocando o carro sobre o guincho, a dona Vera passou. E ela viu que era o meu carro, falou, o pastor está ali, parou rapidinho, o pastor quebrou o carro, né, que dó. Falei, fique em paz. Antes de subir no carro, dei um abraço nela, falei, vai em paz, vai lá, isso não vai ser resistência para a gente estar junto e a gente não orar. Vai em paz, nós estamos orando para que você seja bem sucedida. Ela foi para a prova e passou na prova. Exatamente, glória a Deus. Não estou dizendo disso porque, ela passou porque o pastor orou. Não tem a ver comigo. O que tem a ver comigo é que às vezes nós temos algumas ações a serem realizadas e algumas coisas param na nossa frente como resistência e a gente para. Às vezes no seu trabalho, um projeto legal que você tem, alguma intencionalidade maravilhosa, o crescer profissionalmente, mas alguma coisa trava você e você naquele processo não consegue desenvolver, você para diante da resistência que surgiu sobre você. É muito comum a gente que gosta de academia, eu que gosto bastante sobre isso, como tem gente que tem projeto de academia que começa em janeiro ou na segunda-feira, né? Dieta só começa na segunda, academia começa só na segunda, alguma coisa é para o plano de segunda-feira, mas parece que no dia a dia, na correria, a gente vai querendo ir, a gente gosta de ir, a gente quer, tem até sonhos e projetos, mas a gente se desanima pelas resistências que surgem na nossa vida. Eu imagino se Jesus tivesse parado a partir das resistências que ele tinha. E todos os dias nós temos resistência. Às vezes as resistências sobre os meus sonhos, os teus sonhos, os nossos projetos, às vezes surgem da nossa casa. Às vezes são pessoas que a gente quer bem e que às vezes não está entendendo a mesma coisa que a gente está entendendo e são resistências para nós. Ou às vezes resistências brotam do nosso trabalho, de gente que não está entendendo também o que está acontecendo, o que Deus está falando, o que está por detrás de todo o processo, e eles se tornam como uma resistência para eu não progredir, para eu não transferir, para eu não crescer, para eu não desenvolver-me naquele projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Eu me recordo que às vezes as resistências nem sempre são maléficas. Às vezes ela vem de uma boa intenção. A grande sabedoria é discernir se ela é de Deus ou não é, mas vem de uma boa intenção. Por exemplo, quando nós, falando para o Renato hoje, sobre isso aqui mais ou menos, quando nós sonhávamos com esse jeito de ser igreja, quando nós formávamos essas ideias com o conselho, com a liderança, e pensando, imaginando, alguns irmãos da própria igreja falaram, pastor, você está viajando. Eu gostava quando eles diziam, Kelly, para mim, pastor está ficando louco.
Porque Jesus mesmo disse que nós seríamos confundidos como um tal de louco, e que ele mesmo pegaria os loucos para surpreender os sábios. Então eu estava com a identidade certa. O pastor é louco. Chegou aí, ó. Mas dentro da própria casa, dentro da igreja, dentro dos projetos, nós tínhamos pessoas que resistiam àquilo que a gente estava pensando ou planejando. Mas às vezes a circunstância também é resistência para nós, como aconteceu com o meu carro que quebrou. Trizeta ali, uma coisa simples. Poderia eu ficar bravo, falar, oh meu Deus do céu, esse carro, e brigar, e xingar e tal, e esquecer do que eu fui fazer. Ou poderia, talvez, um imprevisto ou mal entendido, coisas circunstanciais que sempre vão acontecer comigo ou com você, e a despeito de tudo isso, elas sempre vão provocar em nós uma resistência. Há um escritor, Stephen Perfield, ele vai dizer para nós nessa palavra, é o que mais usa essa palavra chamada resistência, que sempre vai haver uma resistência, ele diz uma força destrutiva que é inclusive invisível, que nos bloqueia de tudo aquilo que nós temos como projeto, alvo e sonho para realizar. Ele estava dizendo de forma genérica, mas você que é cristão, você que conhece a palavra, você sabe do que nós estamos falando. Que sempre vai haver uma resistência sobre o que você vai fazer. Engraçado, essa semana, assistindo um pequeno vídeo, uma pessoa disse assim que como é fácil você achar gente para fazer coisa errada. Vou melhorar. Como é fácil você ter gente para murmurar. Por exemplo, imagina você numa fila de banco, aquela filona grande, você chega lá, você tem uns 15 na sua frente, ou na lotérica, enfim, qualquer lugar que você vá, aquela fila gigante, você para ali e fala, oh meu Deus, e começa a murmurar baixinho. Nossa, esse negócio devia ter mudado tão faz tempo, né? Nossa, como que aguenta isso? Cadê os funcionários desse negócio? Daqui a pouquinho tem alguém do teu lado falando, é verdade, cadê os funcionários? Né? Olha que atendimento, olha, demora, olha lá, olha o velho lá no velho, lá na frente, a gente fala assim, olha o velho que não fez ficar em casa, fica lá na frente, né? A gente começa a falar, o irmão do lá frente, de trás, começa a falar, é verdade, podia ter mexido, né? Daqui a pouco está todo mundo fazendo um alvoroço lá e quebrando a lotérica, vamos quebrar tudo, né? Como a gente consegue gente para fazer isso? Agora se você chega na mesma fila, olha aquela fila, 15 pessoas assim, 20 pessoas, olha ali, oh Jesus, agora eu vou poder acalmar meu coração e ficar aqui. Oh, que benção, né? Que benção estar aqui nessa fila, né? Eles vão olhar para você e falar, fica sozinho nessa, porque para mim não é nada de benção, não. Como é fácil a gente atrair gente para fazer coisa errada. Como é fácil a gente semear murmuração e facinho surgir, pipocar um monte de gente para falar, é verdade. Não presta, não funciona. E o grande problema de tudo isso é que essas resistências, elas fazem parte da nossa caminhada do dia a dia e sempre haverá de alguma forma visível ou invisível uma resistência sobre nós. Livro de Atos, capítulo 16, me ajuda, Caio. Não precisa abrir ainda, querido, já nós vamos ao texto base, eu quero colocar alguns textos para você embasar. Atos 16, o Caio vai nos ajudar ali. Atos 16, versículo 6. Nós temos uma circunstância onde, às vezes, a resistência é o próprio Deus com a gente. Porque a gente tem a mania de dizer, não sei se você já ouviu isso ou já disse isso, que às vezes não está dando certo, é Deus fechando as portas. Ou está tudo dando certo, você fala, é Deus abrindo as portas. Cuidado com isso. Ou está tudo dando errado, você fala, é Satanás que está querendo que as coisas não fluam. Ou está tudo andando errado e pode ser Deus dizendo para você, não é para fazer isso. Por isso que quando Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. De fazer o quê? De pregar a palavra. Quem que fez eles não irem? O Satanás? Quem impediu de pregar o Evangelho naquela região, na Ásia, foi o Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente precisa ter esse discernimento de entender que algumas existências podem ser o próprio Deus nos privando e cuidando de nós e dizendo, eu estou tentando te avisar faz tempo, não vai por aí. É Satanás que está contra e eu vou vencer, eu sou lutador, eu vou. Vai não, irmão. Olha o que diz o versículo seguinte, por favor, Caio, me ajuda. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas de novo, o Espírito de Jesus os impediu, não vai entrar não.
Como é que faz? E aí continua o texto, por favor, Caio. Olha o motivo de tudo isso. Vamos ler o contexto todo. Então contornaram a Mísia e desceram até Troade. Pode ir passando. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10 para encerrar. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Agora nós vamos para o lugar que Deus quer que a gente vá. E a gente fica imaginando: poxa, não deu certo, é Satanás que não quer que eu vá pregar lá na Ásia. Não podíamos pensar assim? Ô demônio miserável. Mas não era. Era Deus existindo a gente. Era Deus de alguma forma dizendo para nós, em outras palavras: eu tenho outros planos para você. É Deus dizendo para nós, em outras palavras, que essa porta eu estou fechando, por favor, não arrombe. Não arrombe porta que eu fechei. O que você está querendo arrombar, abrir, por quê? Porque é sonho seu, é projeto seu e Deus colocou. Essa é a primeira resistência que às vezes nós temos, e uma sugestão rápida aqui para você entender sobre isso, é que quando a gente entende que é Deus existindo, é Satanás? Quando você consegue ter sensibilidade com Deus. Porque segundo o próprio texto, Paulo teve uma visão. A proposta de visão ali, no termo grego, quando Paulo tem essa visão, igual Pedro teve essa visão também, é aquela relação transcendental que ele tem claramente, Deus falando com ele. Para quem vem na quinta-feira aqui, é a ambiência da terceira sendo provocada pela quarta dimensão. Quem está na quinta sabe o que eu estou falando. Como entender que é Deus e como entender que não é Deus? Porque fora Deus, segundo o próprio texto, 1 Pedro, por favor, Caio, capítulo 5, há uma outra forma de resistência que a gente encontra no dia a dia, na minha vida, na sua vida, que é o próprio Satanás, que é o nosso adversário. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, Caio, por favor, 1 Pedro 5, versículo de número 8. Olha o que diz o texto: estejamos alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, Satanás, a outra resistência, o nosso inimigo. Só muda a versão para mim, tem outra versão aí, Caio, por favor? Que essa palavra ali, ela perdeu o contexto. Sede sóbrios, obrigado, Caio, e vigilantes. O inimigo, o adversário de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém que possa devorar, ou na outra tradução, tragar. A segunda resistência que naturalmente eu e você temos no dia a dia, é o próprio adversário. O apóstolo Pedro diz para nós que é o nosso inimigo. E não só o apóstolo Pedro fala sobre essa postura de Satanás como uma resistência, mas o próprio texto deixa bem claro a postura desse tal do Satanás. Jesus falou sobre ele, nos alertava sobre ele. Todos os textos da Bíblia nos alertam sobre ele, que nós vamos ter essa luta, nós vamos ter esse conflito, nós vamos ter esse problema. Jesus falava sobre ele, quando ele falava no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, pode deixar nesse texto mesmo, Caio, que eu vos enviarei como ovelha no meio de lobo. Ou seja, a nossa vida vai ser de conflito, de resistência, porque o inimigo não quer que o plano da qual é em Jesus se concretize a partir agora da igreja, da nossa vida, aconteça. Ele vai fazer de tudo para acabar com a gente, de tudo. E eu já disse uma vez aqui a vocês, e repito para você guardar sempre no teu coração, para mim a palavra inveja, ela nasce com Satanás. Inveja nasce com Satanás. Porque inveja não tem a ver com a ideia de querer o que você tem. Isso talvez não é tanta inveja, vamos chamar de uma inveja legal. Talvez a inveja mais profunda e da maldade que ela tem, por isso que particularmente discordo quando a gente diz, é uma inveja boa. Não, não existe inveja boa, inveja por si só é ruim. É você chamar capeta de gente boa. Mentirinha boa, Jesus disse que quem que é o pai da mentira? Satanás. Então Satanás é bom segundo a sua convicção de mentiria boa. Então cuidado com ideias e consciências de palavras que a gente vai moldando só para ajustar naquilo que a gente quer. E aí quando a gente olha para essa proposta, para esse diálogo de que a inveja nasce lá,
Por quê? Porque para mim o primeiro plano, o maior plano de Satanás é destruir a família. E o segundo maior plano de Satanás é destruir a sexualidade. Por que isso? Porque para mim a concepção, inveja não é eu querer o que você quer. Inveja é porque não consigo ter o que você tem, eu não quero que você tenha o que eu não consigo ter. Isso é inveja. Comprou um carro novo, miserável, como é que ele deve estar roubando? Deve ser batido. Subiu de emprego, deve estar moendo a mão de alguém. Ou até na academia que a gente brinca, né, Paulo? Está crescendo, deve estar tomando bomba. O que acontece é que Satanás, ele não pode ter família. Ele não pode ter alguém a chamar de companheira. Ele não pode alguém com quem ele pode se relacionar e chamar de filhos. E se eu não posso ter, eu vou fazer de tudo para que você também não tenha. Entende como é que é ardiloso? A sexualidade é a mesma coisa. Satanás não pode fazer sexo. Por sua vez, ele entende que a sexualidade é um processo maravilhoso que Deus deu para nós, e por estar sobre nós, sobre a nossa instância, a atividade sobre ele, fala, não, eu preciso acabar com a sexualidade do povo. Aí ele judia da gente na sexualidade. Dá uma olhada para fora. Dá uma olhada como é que está a nossa situação no Brasil, no mundo. Família cada vez mais desestruturadas, destruídas, sendo alvo de coisas horríveis para sempre destruir a família. Vi isso num vídeo, assisti um vídeo de uma pessoa que tem alguns movimentos militantes, e aí ela falando, a gente fica com esse discurso de que a gente não quer destruir família. Não, a gente quer sim, nós queremos destruir família. É horrível você assistir isso. Fruto da ação do inimigo. Destruir família. E aqui é muito claro quando o apóstolo Pedro diz para nós, vocês precisam ficar sóbrios, conscientes e vigilantes, porque o inimigo de vocês, Satanás, que sempre será inimigo meu e seu, anda ao derredor. A palavra derredor, na outra versão, não sei se você percebeu, está ao redor, que é uma versão errada, a palavra original é derredor, porque ao redor do Isaías, segundo o próprio texto do Salmo 37, ele vai de 34, versículo 7, perdão, ele vai dizer que ao redor do Isaías estão os anjos. Salmo 34, versículo 7. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. E faz o quê? Os livra. Então os anjos estão ao redor. Mas ao derredor, numa circunferência um pouco mais distante, está Satanás olhando cada um de nós e numa postura de leão, um animal extremamente violento. E a palavra que coloca sobre ele, rugindo, ou um leão que ruge, a expressão de quem está morrendo de fome, de quem está assim, apetitoso, desejando e atento violentamente para pegar a sua presa. Eles, não sei se você sabe, mas o leão é um animal lindo, maravilhoso, mas ele é muito covarde. Em bando ele não pega. Ele espera a presa ser um pouco mais fácil, fraca, distraída, afastada de bando, aí ele vai lá e pega. Ele é covarde. Por isso que o apóstolo Pedro chama Satanás aqui, o nosso inimigo, e ele faz essa comparação como um leão, para dizer claramente que ele está ao derredor com essa estrutura, e fazendo o quê? Qual que é o papel dele? Procurando alguém. Satanás está sempre atrás de nós, sempre querendo pegar uma bobeirinha minha e sua, de manhã, à tarde, à noite, na escola, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, deu uma bobeira, deu uma brecha, ele entra para judiar de nós. E interessante que você olha o restante do texto, quando ele diz, procurando alguém que possa devorar. Na originalidade a palavra melhor traduzida seria tragar, não devorar. Não sei se você se recorda no texto quando Jesus diz também que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Já disse isso, eu repito para a gente pensar. Parece que alguma palavra está fora de ordem, não parece? Roubar, destruir e matar. Porque matou, acabou, concorda?
Mas ele diz diferente: roubar, matar está no meio, e depois destruir. Jesus está dizendo claramente sobre o papel do nosso inimigo a despeito disso, porque a proposta, colaborando com o apóstolo Pedro, é o inimigo vir roubar, matar, destruir, mas a morte que ele provoca na nossa vida não é morte física, é morte de sonhos, é morte de projetos, é morte de espiritualidade, é morte da qual a gente acaba andando, perambulando por aí como seres vivos mortos. E quando o texto diz que ele vem e pegar alguém, e quando ele pega esse alguém, ele quer tragar, aí obrigado Caio, achou a versão. Tragar é que nem a gente vê as pessoas fazendo com cigarro. Como é que você fuma cigarro? Se não fuma cigarro, pega ele, acende inteirinho. Não, você vai fazendo o quê devagarzinho? Tragando. Tanto que o outro pede para o outro: viu, você dá um trago? Dá um trago. O trago é o movimento que você faz no cigarro para... E quando você traga, a fumaça vem, faz o que faz, e o cigarro se decompõe, vai virando cinzas, se decompondo, virando cinzas, se decompõe, mas ainda é um cigarro, mas não é mais o mesmo cigarro, ele vai se decompondo, metade é cigarro, metade é cinza. Aí quando o bom fumador que faz, ele vai, aí ele tira as cinzas e vai ficando cada vez menor, e joga lá. É essa mesma expressão para o português que a palavra tragar de Satanás faz com a gente. Ele pega a gente e vai destruindo devagarzinho. Vai resistindo aqui, vai parecendo gente boa, vai parecendo companheiro, vai fazendo coisas diferentes que você fala: poxa, não tem nada a ver, você não é, eu não vejo maldade. E vai tragando, vai tragando. A hora que você vê, o que sobra de você é um pouco do que você se encontrou no início, e muito daquilo que você nem mais pode reconstruir, que são cinzas. Por isso que quando Pedro fala no versículo 9 também, por favor, olha o que ele diz: diante de Satanás, qual que é a nossa posição? Ao qual resistir firmes na fé. Parece que o apóstolo Pedro diz para nós com tanta tranquilidade, o próprio Jesus fala isso várias vezes também, que eu e você precisamos ter uma consciência de que ao resistir a Satanás, ou receber de Satanás essa resistência, essa luta, essa batalha que estamos travando contra ele, a proposta do autor é: resistam. Resistam a Satanás. Lutem. Resistam, não deixem ele passar. Resistem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, tem mais gente passando por essas aflições que Satanás está tentando colocar no mundo inteiro. Mas a respeito de mim e de você, ele diz: resistam, fiquem firmes. Mas a grande questão é como ficar firme diante de Satanás. Até colaborando, como eu disse anteriormente, Jesus falou que nós seríamos como ovelha no meio de lobos. Em João 16, ele diz para a gente também que nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, Jesus avisou a gente: vocês vão ter problema. E além dos problemas normais do dia a dia, da vizinhança, dos relacionamentos, vocês vão ter um tal de Satanás acharopando a vida de vocês. Talvez a gente podia perguntar: Senhor, mas por que o Senhor não prendeu ele já? Lutero diz uma frase importante sobre isso, quando ele diz que o próprio Satanás é o cão amarrado na coleira do Deus vivo. Satanás não vai mais do que Deus permite. Até Satanás está abaixo da soberania de Deus. Ele não tem poder. Como a gente ouviu do vídeo de Don Piper no começo, Satanás não tem poder nem para mandar ninguém para o inferno. Tanto que com Eva ele não fez nada, ele só ludibriou. Uma expressão meio fora do contexto, talvez ele só deu uma chavecada. Ele só distraiu. Ele só inverteu as verdades e mexeu em outras coisas. De repente, a hora que se deu conta, a coisa estava feita. Numa tradução que a gente usa na quinta-feira, ele só soltou o burro. O restante foi a briga que aconteceu. Mas olha o que a gente percebe sobre isso. Resistir às opressões, o apóstolo Paulo fala para a gente resistir
Apóstolo Pedro fala para a gente resistir. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13, fala para nós resistirmos, vestindo a armadura de Deus para que possais suportar e resistir todas as artimanhas e atitudes que Satanás vem sobre nós. 2 Coríntios, capítulo de número 10, ele vai falar sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 10, me ajuda, Caio, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10. E Satanás tem as suas atitudes para tentar ludibriar, enganar-nos ou fazer qualquer outra ação sobre nossa vida. Versículo 3, Caio, por favor. Porque andando, pode colocar outra versão agora, Caio, aquela que você estava, transformadora, se não me engano. Isso. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Versículo 4, Caio. Usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 6, também, Caio, por favor, me coloca. Efésios, capítulo 6, se você puder abrir também, capítulo 6, versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possais ou possam resistir ao inimigo, Satanás, no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Coloca o versículo 11, por favor, Caio. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Vistam toda a armadura para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e de sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Em outra tradução que você conhece bem, o texto está dizendo que nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Por isso que às vezes quando você olha para sua esposa ou para o seu esposo, no seu relacionamento, você fala, Jesus, como é que vai com um negócio desse? Não é contra ela, não é contra ele, você tem que lutar, é contra Satanás que quer acabar com a sua família. E isso é complicado para a gente, porque a gente olha para Satanás e imagina, fala, mas como que eu vou lutar contra esse trem, pai? Como que se faz então, pastor? Por isso o texto para a gente tirar as verdades está em Tiago capítulo 4, versículo 7. Se você puder, abra Tiago capítulo 4, versículo 7. Como agir nessa luta? Efésios fala para a gente se utilizar de uma roupa, de uma armadura. Apocalipse capítulo 12 vai dizer que a nossa luta é todo o tempo, dia todo dia, dia e noite. Satanás está pronto para brigar porque ele não dorme, não descansa, o objetivo dele é acabar com a gente. Mas o livro de Tiago, coloca para a gente, Caio, capítulo 4, versículo 7, vai dizer algumas expressões que eu queria que você guardasse e a gente tirar algumas verdades para a gente praticar amanhã. Portanto, mais uma vez, resistam ao diabo, né? Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu leio esse texto, eu falo, gente do céu, o diabo foge de nós? Que trem é esse? Eu fico imaginando, não sei se você já viu aquelas pegadinhas na televisão, quando o cara faz uma pegadinha e fala, e essa última que eu vi foi isso, fez uma pegadinha dizendo, você concorda com isso? Não, eu não concordo, eu acho que isso aqui é horrível, que não sei o que, tal, tal. Aí de repente aparece um cara, tamanho do Henrique, 3x4, 150 quilos, assim, tal. O que você acha disso? Fortão, assim. Não, eu acho uma boa. E o cara do lado, ele falou, e você? Não, eu também acho uma boa. Mas você tinha falado que não. Não, claro que não, eu acho ótimo. O cara muda de opinião na hora, porque vê o grandão lá falando, e o cara, engraçado que da brincadeira, ele diz, e eu não gosto mesmo, quem quer contrário eu arrebento. Nossa, eu arrebento. E você estava dizendo que você é a favor ou contra? Na hora, sou a favor. Mudou na hora. Quando eu leio esse texto, me fica clara essa ideia.
Parece que quando Satanás vem lutar contra nós, há algo que acontece em nós que provoca uma fuga de Satanás, a despeito do que ele vai fazer na nossa vida, ou do que ele veio fazer, do que ele tinha planos para fazer com a gente. Quando eu olho e percebo quando ele diz, resistam ao diabo, que ele vai fugir de vocês, me parece uma coisa assim, tem algo que está acontecendo em mim, em você, em nós, que faz com que o Satanás olhe para nós e fale, eita, não vai dar, deixa eu fugir. Você já teve essa impressão? Ou vou dizer melhor, talvez a palavra bíblica aqui seria, você já teve essa autoridade na sua vida? De olhar para o próprio Satanás, ou de ver as artimanhas que estão acontecendo, e com autoridade dizer aqui, opa, aqui não, pode fazer o que você quiser, mas aqui não. Segundo a palavra de Deus, para a gente entender o que acontece dentro de nós, não é o que eu faço, é o que Deus faz. Por isso que, para a gente guardar e entender, nesse versículo que é um sermão presbiteriano prontinho. Portanto, primeira coisa para a gente fazer Satanás fugir, resistir Satanás, primeira coisa que você precisamos fazer é submetermos-nos a Deus. Está ali, ó. O grande problema é que a gente às vezes não sabe o que é submeter-se a Deus. Tanto que uma das formas de submeter-se a Deus, capítulo de número 4, puxa um pouquinho, Caio, versículo 1, por favor. Olha o contexto desse texto. O que é submeter-se a Deus? Vamos entender. Versículo 1, Caio. De onde vêm as discussões, as brigas no meio de vocês? Acaso não procedem os prazeres que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2, pode continuar, Caio. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam os que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os motivos de vocês são errados, pedem para satisfazer os seus próprios desejos. O que Tiago está ensinando a gente? Que submeter a Deus é abrir mão do seu egoísmo, dos seus direitos, dos seus desejos, e deixar Deus ficar na frente. Porque a primeira condição, versículo 7, deixa para a gente ir lá, Caio. Primeira condição para você fazer com que há uma resistência contra Satanás e ele foge, o primeiro caminho é o quê? Submeter-se a Deus. Só que o grande problema para nós, e aqui vai algumas considerações para você entender, o que Tiago está falando no versículo 1, 2 e 3 tem a ver com orgulho. Você seria capaz de submeter a Deus? Submeter no sentido deixar Deus agir, deixar Deus fazer o que Ele quer, deixar Deus comandar a vida do jeito que Ele quer, deixar Deus fazer, fechar os olhos e dizer, Senhor, vai, faz o que o Senhor quiser. Como eu gosto de fazer sempre essa ilustração, gosto de pilotar moto, vocês sabem disso, sempre tive moto, e andar com Deus, submeter a Deus é igual pilotar moto. Não dá para dois pilotarem. Se eu pego no guidão da moto, minha esposa está atrás, e ela fala, Zez, eu quero pilotar, ela pega no meu braço, não, vira para lá, vira para cá, Zez, não, vira para lá, se ela ficar me enchendo os pacovar, e puxar meu braço, nós vai para o chão, nós cai. Não é igual carro, vira para cá, né, às vezes está viajando, não acelera, freia, né, às vezes tem, né, eu gosto, minha esposa, porque a minha esposa dorme quando a gente viaja, mas nossa viagem é uma benção, brincadeira, meu anjo, não dorme mais não, mas às vezes fica falando porque está do lado. Mas na moto não tem jeito. Na moto você está aqui, se o outro atrás quiser intervir em quem está dirigindo, vai ter chão. Os dois vão cair. Por isso que submeter a Deus é sentar no banco de trás da motoca, falar para Jesus, Jesus, pega o guidão aí, vai, bora. E talvez faça até umas coisas que eu e meu irmão pilotando moto, ele que está assistindo a gente, provavelmente lá, a gente já fez. Quando eu fui para Londrina, saía do culto e ia para Londrina de moto, eu e meu irmão. Aí eu ia dormindo. Pastor, você consegue dormir em cima da moto? Ah, meu irmão, quando você está cansado, você faz tanta coisa, você nem imagina. Já dormiu também, né, meu anjo, em cima da moto, às vezes, né? Lá, não dorme. Descansa. Deixa a pessoa que está pilotando pilotar. Submeter-se a Deus é você colocar tudo aquilo que você entende como bom, maravilhoso, que você tem como sonho, e falar, Senhor, está nas tuas mãos, faz do teu jeito. Aí Deus pega todo o jeito que você quer, como por exemplo aqui, Senhor, ó, eu gosto assim, essa garrafa desse jeito aqui assim.
Mas, Senhor, faz o teu jeito. Jesus faz assim. Aí você olha e fala, nossa, Jesus. Jesus, deixa eu dar uma dica para o Senhor. Ah, aí perdeu tudo. Talvez Jesus vai olhar para você e falar, mas peraí, quer montar na frente? Deixa eu atrás, vamos trocar. Sabe por que a gente não consegue resistir Satanás e fazer ele fugir? Porque a gente não sabe se submeter a Deus. Porque a gente não descansa nos planos que Deus tem para nós. Porque a gente não consegue crer que Deus tem o melhor para nós. Como nós lemos em Romanos, quinta-feira, a gente não consegue entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí nós ficamos desesperados. Aí Deus muda as coisas na nossa vida, a gente fala, Senhor, mas por quê? Deus bota uma resistência na nossa vida e fala, Senhor, é Satanás. Não, se você tivesse sensibilidade, você ia perceber que eu estou trabalhando o tempo todo. Relaxa. Fecha a viseira do capacete, dá uma cochilada. Fique em paz, nós vamos chegar onde eu falei que nós vamos chegar. Por isso, sujeitai-vos a Deus é deixar Ele no controle das coisas. Sujeitai-vos a Deus é confiar que Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Sujeitai-vos a Deus é buscar na palavra compreender por que as coisas estão do jeito que estão. Sujeitar-vos a Deus é parar de resistir a Deus. E aqui, antes da gente entrar na segunda ideia do texto, quando ele diz submeter-se a Deus e resistir ao diabo, tem gente que faz ao contrário. Resiste a Deus, porque Deus quer mudar tudo na gente, e se submete ao diabo, porque o diabo não quer mudar nada, do jeito que você está bom. Tanto que, não sei se você sabe disso, mas Jesus em momento algum disse para você, tudo que você pedir eu vou te dar. Essa frase é de Satanás. Ele que disse para o próprio Jesus, se você prostrares, me adorares, pedires o que quiseres e eu vos darei. Então cuidado com as facilidades. Se você está submisso a Deus, ou se você está se submetendo a Deus, na relação, no controle, no agir, naquilo que Deus está fazendo com a sua vida, fique em paz. Pastor, e como que eu percebo isso? Algumas dicas para você. Para mim, essa postura de Satanás olhar e falar, nossa, estou fora. Não é o que ele vê em você. É o que ele vê dentro de você. Porque em você ele vê fisicamente, ou em você, o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, então você pode ser grandão, pode estar armado, pode estar o que for, Satanás vai olhar e falar, não é aí a nossa luta. Mas quando ele olha para nós e vê dentro de mim o Espírito Santo de Deus agindo abundantemente, crescendo, sendo cheio por aquilo que eu estou fazendo, ele olha e fala, eita, ali tem poder. Antes do segundo passo, já falei isso aqui, talvez não aqui, na outra igreja, lá embaixo, mas o meu pai, a gente trabalhava, o primeiro lugar que eu trabalhei, comecei a aprender a dirigir carro, tinha 11 para 12 anos, e meu pai trabalhava num posto de gasolina chamado Posto São Vicente, Oséias sabe disso. E esse posto de gasolina São Vicente, o dono dele, meu pai trabalhava, depois o cara vendeu, e o dono que comprou, o seu Roberto, ele era de Santos, ele vinha para Londrina de uma vez cada 45 dias, 60 dias. Só que o seu Roberto, ele tinha alguns rituais comuns quando ele comprava a propriedade. Você às vezes que tem, fala, pastor, vamos lá orar para a gente consagrar, para a gente fazer aquela coisa toda, né? A gente tem isso. O doutor Roberto também tinha, só que ele trazia uma senhora, que era de uma atividade espírita, e ela fazia alguns trabalhos nas quinas do posto. E ele fazia isso em todos os postos. E meu pai contando, a gente estava lá no carro no dia, e meu pai ali na sala, antes do caixa, depois tem uma sala posterior que ficava o gerente, o meu pai, e o dono ali na mesa dele, e ali os dois conversando tal, aquela mulher chegou, falou, ela só veio fazer um trabalho aqui? Não, fica em paz, fica em paz. Fica em paz, Góis, chamava pai de Góis, eu, o gerente. E aí, meu pai sentado na mesa, ela ia para lá, fazia tal, e não sei o quê, e mexia daqui, mexia lá e voltava. Chegou uma hora que o meu pai, o doutor
O Roberto chegou para o meu pai, para a moça, e falou: está acontecendo alguma coisa? Ela falou: não está rolando. Meu pai na hora disse assim para ela: você quer que eu saia daqui? Quer que uma coisa aqui, eu estou atrapalhando? Ela falou: não, acho que não, senhor, não. Aí ela foi saindo assim, meu pai disse que ela foi saindo, ela voltou, olhou para ele e disse: o que o senhor faz? Falou: eu sou o gerente. Não, não. O que o senhor faz fora daqui? Ah, eu sou pastor. Ela falou: então não vai adiantar. Eu posso fazer o que for fazer aqui, o senhor vai ficar andando pelos cantos que vai destruir tudo que eu fiz. Então, doutor Roberto, o senhor escolhe. Aí meu pai olhou e falou: se você mandar embora, fica à vontade. Falou: não, pastor, fique em paz. E aquele poço não foi feito o que tinha que ser feito. Porque havia uma resistência maior ali do que qualquer outra postura que as pessoas tinham. Por isso que a pergunta é: resistir ao diabo, que ele vai fugir, primeiramente tem a ver com submeter-se a Deus. Talvez eu e você estamos com medo de Satanás, porque a gente não está bem pertinho do Pai. Como diz a brincadeira, você tem medo do outro porque você não sabe o Pai que eu tenho. Se você soubesse o Pai e os irmãos que eu tenho, você não tinha medo de ninguém. A segunda verdade desse texto, quando ele diz resistir o diabo, ele não fala apenas de uma ideia, mas ele fala exatamente de uma atitude. É uma atitude bem clara de resistência, onde você vai se opor àquilo que Satanás está fazendo. Então a ideia de resistam ao diabo, não é uma ideia de ficar quieto, não, mas é uma ideia de luta, de resistência, de se opor àquilo que o diabo está fazendo. Por isso que a própria igreja, no livro de Mateus, quando Jesus vai falar sobre a igreja, e ele fala que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, a igreja vai lá, vai bater, vai arrombar, e tudo aquilo lá vai ficar por fora. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e não vai haver resistência, só que nós vamos resistir, ou seja, nós vamos bater, nós vamos trombar, nós vamos contra. Por quê? Porque nós estamos submetendo-nos a Deus, e vamos resistir às atividades, àquilo que Satanás quer fazer contra nós. Mas a grande dificuldade aqui, irmãos, sobre isso que eu quero que você guarde, é que resistir ao diabo, primeiro você tem que aprender algumas coisas. A primeira é não ter medo do diabo. Não sei se você tem, não sei se já passou por você: pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Por que tem medo? O Cristo venceu na cruz. Ele é derrotado. Ele não tem poder sobre aquilo que está em você. Uma vez falaram para mim: pastor, eu tenho medo de Satanás. Eu falei: só se você não tiver nada para guerrear contra ele. Então, fica com medo mesmo. Se você não é habitação do Espírito, se o próprio Deus não habita em você, se você não se submeta a Deus, pode ficar com medo, porque a hora que ele vir, ele vai judiar de você. E eu não sei se você se recorda do texto, mas em Atos, quando alguns quiseram falar a despeito de Deus e expulsar Satanás, mas não submeteram-se a Deus, mas quiseram resistir a Satanás, Satanás deu um couro neles. Aí bateu, tirou os caras até da roupa que eles tinham, de tanto que bater neles. Por quê? Inclusive Satanás falou bem claro para eles: eu conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas quem são vocês? Resistir a Satanás sem poder, sem submissão a Deus, sem entender que Deus é o caminho, a verdade e a vida, vai dar problema. Segunda verdade que você precisa entender: não tenha medo dele, porque ele é derrotado. Segunda verdade: não dê ouvidos a ele. Cuidado, porque às vezes a gente não percebe, mas amigos, pessoas, televisão ou qualquer outra coisa, às vezes é informação, é sinal, é som do inimigo para fazer alguma coisa dentro de nós e judiar da gente. Por isso que o Salmo de número 1 vai dizer sobre isso: cuidado com a roda dos escarnecedores, cuidado com os conselhos, cuidado com essas atmosferas, porque devagarzinho isso vai entrando na nossa mente, e a gente não vai criando uma resistência a despeito dos atos e das ações que ele está fazendo contra nós. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, sobre vestir a armadura, ele está dizendo: fique firme com a armadura, capacete, o escudo, a espada, porque ele vai lançar dardos inflamáveis, e você vai precisar resistir, porque ele sempre vai fazer isso. E nem sempre daquele jeito de diabo, né? Parecer feio. Não, ele vai parecer bem atrativo. Como aconteceu com Eva. Bem atrativo. E a terceira verdade é que você precisa saber sobre resistir Satanás. A primeira é que ele não tenha medo dele, ele é derrotado. Segunda, não dê ouvidos a ele, como infelizmente Eva deu. Mas a terceira,
use a palavra para combatê-lo. Esse é o grande problema da gente, não lutar contra Satanás. Quando Jesus, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13, a tentação de Jesus, Satanás foi tentar Jesus e nas suas expressões para Jesus ele usava texto bíblico, e Satanás conhece a Bíblia. E quando ele usava a Bíblia para combater Jesus, Jesus usava o quê? Jesus poderia dizer, vaza o demônio. Ele pode fazer o que ele quisesse com ele. Soprar, fazer showzinho, levanta, desce, fazer aquelas coisinhas que a gente vai ver nas igrejas hoje, né? Fazer show. Não, Jesus simplesmente usou o que para combater Satanás? A palavra, a Bíblia. Usou escritos de Isaías, usou escritos de Salmos, usou textos das quais ele também conhecia para combater Satanás, que também conhecia. Por isso, uma das posturas para que eu e você aprendamos a resistir Satanás é ter conhecimento da palavra, é usar-se da palavra, é aprender textos, é aprender atividades da palavra. Eu me recordo uma vez, Marco, na sua casa, uma vez eu fui lá levar pãozinho, lembra disso? E tinha alguma das meninas, não sei se foi a sua esposa, algumas meninas, que escrevia versículo no espelho com batom. Até hoje eu lembro disso. E a ideia é que aquele versículo ficasse, até falei esses dias para uma pessoa, cadê? Falei que acho que foi a Fernanda. Cadê a Fernanda? Está lá fora. Foi com ela que ela perguntou para mim como é que faz. Falei, faz isso. Eu ouvi uma vez isso, achei muito legal. Espero que o batom não fosse o caro, né? É o baratinho, né? E escrevia versículo. E uma vez eu perguntei qual que era a ideia para ser decorado, para a gente ler. E com certeza você vai ao banheiro, pelo menos uma vez por dia. E ao chegar lá, de repente tem um versículo bíblico no seu espelho, você está lendo, você está alimentando, você está se fortalecendo da palavra, algo pela qual, quando você se enche, Satanás não tem com o que brigar contigo. E infelizmente nós às vezes nos perdemos nessa caminhada, por quê? Porque a gente não conhece a palavra como deveríamos. A gente não dá tempo para a palavra como deveríamos. A gente não assimila a palavra na vida, no dia a dia, como nós deveríamos. Por isso, use a palavra para fazer isso. E por último, não menos importante, o que o último versículo, a última palavra do versículo diz: portanto, submetam-se a Deus, deixa Ele dirigir a sua vida. Resistam ao diabo, sabem quem ele é e estejam preparados para resistir o que ele quer fazer. E o terceiro e último resultado é, ele vai fugir de vocês. Essa ideia tem duas conotações importantes para a gente guardar. A primeira é que ele foge porque ele sabe que ele é derrotado. Porque quando você olha alguém grandão, e você vai pequenininho para brigar, fala, é melhor eu, porque eu já sei que eu vou levar uma burdoada aqui, que não vai sobrar nada de mim. Então ele foge primeiramente porque ele já sabe que ele é derrotado, porque o processo foi feito, submeter-se a Deus, resistir ao diabo. Então a hora que ele vem, ele não vai encarar, ele vai fugir. Se ele não vê isso, ele não vai fugir, ele vai encarar. Espero que na sua vida ele fuja. Contudo, essa palavra dele fugir, no original grego, a postura dele sair, dele fugir, não tem a ver só com ir embora, tem a ver com aquele negócio que a gente vê em molecada. Antigamente é muito isso. Te pega na saída, hein? Estou fugindo da cena maior. Se eu estiver na rua, se acontecer, eu te pego depois. É uma estratégia dizendo bem claro, ó, eu estou fugindo agora, mas ainda não acabou a guerra. Eu vou voltar, e fujo de novo, e vou voltar, e fujo de novo, e vou voltar. Quantas vezes for preciso, ele vai fugir, e ele vai voltar, para quê? Para acabar com a gente. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. E ele vem como um leão, querendo pegar a quem possa tragar. Por isso que essa verdade de que ele vai fugir de nós, é uma verdade que tem que ficar no nosso coração e dar-nos força para a gente entender que há poder. Quando a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, você precisa crer nisso. Você precisa levar isso a sério para a sua vida. E ter a autoridade disposta na sua vida para fazer com que as ações do maligno sejam resistidas a partir da sua vida e da sua família. E eu fico imaginando, eu acho isso muito engraçado, quando alguns irmãos, irmãs e pais, e às vezes não fazem isso, quando não oram pelos seus pais, pelos seus filhos, os pais.
Falei isso aqui uma vez, no modelo que a minha mãe fazia. A gente dormia, eu abria o olhinho para ver como é que funcionava, quando era adolescente, criança, e a mãe ia no meu quarto e orava e falava: Senhor, as palavras delas eram bem claras, a palavra dela: Senhor, cobre com teu sangue, reveste com teu sangue, bota anjo em todo lugar, protegendo meus filhos. Autoridade. Vai lá dar uma briga com a mulher de coque, minha velha. Mas não chega perto, filho. Agora não, nós não oramos, nós não fazemos nada, nós não temos autoridade, nós não somos sacerdotes da casa, nós ficamos fugindo, porque nós não entendemos que Satanás não tem força, ele tem intenção, ele tem projeto, ele tem perspicácia, ele trabalha até o final, quando ele puder. Mas se você entende que a maior é o que está em nós do que o que está no mundo, você pode resisti-lo, você pode vencê-lo. E talvez inclusive na sua família, muitas das ações que podem estar acontecendo, são ações de Satanás, e você tem que quebrar essas coisas, você tem que ir lá, você tem que ir com autoridade, dizer que ele não tem caminho, não tem postura, não pode fazer nada sobre isso. E o que você faz? Chama o pastor para orar. Antes da gente concluir, deixa eu te contar essa história. Aprendi com Jesus. Jesus disse uma vez que libertou uma mulher que estava com espíritos malignos, e disse para ela assim, se o Satanás que sai, volta e vê a casa limpa, ele vê, opa, o negócio está arrumado e dá para encher, ele vai e chama mais um montão, e vem, e o pior acontece depois disso. Uma vez uma pessoa me ligou para eu fazer uma visita para ela, e me disse: pastor, o senhor não pode vir aqui fazer uma visita? Está acontecendo assim, tal. E eu comecei a perguntar, para saber o conteúdo, e ela disse para mim: está acontecendo umas coisas assim, estou vendo vozes, ouvindo vozes, estou vendo vulto, estou não sei o que e tal, minha casa. Eu falei: tá, tudo bem. Posso, vamos conversar assim. Comecei a fazer o levantamento dos dados pastorais. E eu comecei a perceber, e Deus começou a falar comigo: não vai adiantar, sei lá. E eu tenho disso também às vezes, não sei se você percebeu já, mas eu sou, como o próprio Jesus, aprendi com ele, eu sou às vezes muito acessível, mas não sou disponível. Um dia a gente fala sobre isso. Vai guardando. Quando eu era acessível, nesse caso, para ela ligar e falar, maravilha. Mas eu me resisti a ir orar. Não fui. E eu disse por que eu não ia orar. Era uma pessoa que me conhecia, mas não era de igreja. Eu sabia, e eu disse para ela, falei para ela: você já se encontrou com Jesus? Falou: eu vou na igreja. Falei: já respondeu minha pergunta? Não. Porque na igreja não é encontrar-se com Jesus. Tem um monte de gente que já encontrou com Jesus e não está na igreja. E aí, segundo momento, a segunda pergunta que eu fiz para ela foi assim: e como é que é a sua casa, essas coisas? Não, de boa, pastor, só que está acontecendo essas coisas assim e tal, e eu tenho algumas coisas assim, e umas imagens, eu tenho uns negócios, aqui do lado tem não sei o quê, meu namorado mora comigo já há algum tempo, a gente está brigado, mas ele vem sempre, mas eu estou... Eu falei: Jesus, orar fazer o quê? E aí eu peguei esse texto e falei para essa pessoa e disse para ela assim: eu vou fazer mal para você se eu for aí. Fica com a desgraça que está. Porque se eu for aí, nós vamos limpar tudo isso aí, e você não vai se encontrar com Deus, Satanás vai voltar e vai desgraçar 7 vezes mais a sua casa, a sua vida e tudo que está perto de você. Verdade? É verdade. Primeiro você se acerte com Deus. E aí eu vou aí, porque aí a hora que Satanás sair, a hora que essa bagunça e baderna espiritual passar da sua casa, você mesmo vai poder ter autoridade e resistir para que ele não venha mais. E aí que é a questão: por que chama pastor para fazer isso? Por que você não ora na tua casa? Inclusive em voz audível, para que Satanás ouça, já que ele não pode ouvir o que você pensa. Pastor, mas eu tenho vergonha de orar em voz alta. Então tá bom, deixa Satanás fazer o que quer. Por isso, queridos, para ele fugir, o versículo tem que ser completo. O processo tem que ser completo. E não vai ter jeito, irmãos, não tem alternativa. Ou você vence ou você perde nessa luta. Segundo o texto de Apocalipse, o último texto, se você puder colocar para mim, Caio, Apocalipse 12, versículo de número 11.
para a gente ouvir, refletir e agir. Eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro. Eles derrotaram. Versículo 10, voltam para mim, por favor, Caio, só para a gente entender o contexto. Então ouvi uma forte voz do céu que bradava e dizia: finalmente chegaram a salvação. Chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado por terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que um dia de noite os acusava diante do nosso Deus. Ou seja, Satanás estava ali, ele foi lançado por terra, acabou essa briga. Por que eles conseguiram viver isso? Aí o versículo 11. Eles derrotaram de que forma? Pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro revestiu esses homens e mulheres de poder, fizeram com que Satanás resistisse a Satanás e Satanás fugissem deles. Mas não é só o sangue do Cordeiro, qual que é a outra postura? E pelo testemunho deles, pelo jeito que a gente é, pela maneira que eu e você nos comportamos além da igreja, por quem nós somos depois daqui. Por isso, para a gente fechar, ouvir, refletir e agir, guarda no teu coração. Primeira verdade, não seja ingênuo em relação à luta. Ela existe e não há neutralidade. Não existe em cima do muro nesse negócio. Pastor, eu não acredito em Satanás, não tem problema, ele acredita em você e vai arrebentar com você. E ele nem precisa saber, e ele nem está interessado se você acredita nele ou não. Para ele não faz nenhuma diferença. Então não seja ingênuo a despeito dessa luta. Ela existe. E talvez você está perdendo por causa da tua ingenuidade. Segunda verdade que eu quero que você guarde. Vença lutando de modo certo, sábio e preciso. Como o texto diz para nós. Submetendo-se a Deus. Resistindo o diabo. E ele foge de nós. Terceira verdade. Resista-o. Vença-o. Ele vai fugir. Mas não esqueça, ele vai voltar. Por isso não esmoreça. Paulo diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não ache que você está top. Ele vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai encontrar? E por último, 2 Timóteo, capítulo de número 5. Por favor, Caio. Segunda Timóteo, capítulo 5. Versículo 13, Caio, por favor. Caio, está aí? 1 Timóteo, Caio. Obrigado, Caio, obrigado. 1 Timóteo, capítulo 5. 2 Timóteo não tem até 5, desculpa. Olha o versículo de número 13. Além disso, aprenderão a se tornar ociosos. Versículo 12, por favor. Versículo 10, volta no 10, acho que 10 é mais contexto para a gente fechar. Está falando das viúvas, devem ser respeitadas pelo bem que praticou. Como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo, saindo com humildade, ajudou os que estavam com dificuldades e sempre se dedicou a fazer o bem. Pode ir passando, Caio. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que a sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Olha o cuidado de Paulo aos Timóteo com relação a isso. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Versículo 13, Caio. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas. Olha isso. Esquece viúva, traz para a vida. Aprenderão a tornar-se ociosas. E andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios, falando que não se deve. Já ouviu aquele ditado, cabeça vazia? Versículo 14, Caio. Portanto, eu aconselho que essas viúvas mais jovens, se casem de novo, tenham filhos e tomem cuidado do próprio lar, para que o inimigo não tenha
nada a fazer contra elas. O que Paulo nos ensina é a última lição para a gente guardar. Não seja desocupado. Gente desocupada, Satanás faz festa. Então está entendendo o que Jesus está fazendo? Vai lá, cresça, se desenvolva, resista. Mas seja ocupado. Se ocupe de fazer aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Busque inspiração de Deus para ter mais liberdade, para entender o que Ele tem para a vida, o que Ele tem para mim e para você. E aí você vai andar no meio do caminho, da rua, no trabalho, em qualquer lugar que as pessoas vão olhar para você, quer seja um endemoniado ou qualquer pessoa vai olhar e falar, eita, tem brilho naquele homem, naquela mulher que eu não estou conseguindo decifrar de onde vem. Como aconteceu com o meu velho. Como eu já respondi para vocês uma vez aqui quando perguntarem para nós. Você é cristão? Sou. Ah, eu sabia, já sabia. Tinha alguma coisa em você que eu estava precisando fechar ali. Eu sabia que você era cristão. Deixe que a luz de Deus brilhe através de você e que Satanás veja a tua luz de longe. E se ele vier para a briga, deixa ele vir que ele vai embora. Maior é que está em nós do que está no mundo. Ele não tem poder. O que nos falta não é poder, o que nos falta é autoridade. Submeta-se a Deus. Resista a Ele, que Ele não sabe o que faz. Ele vai fugir. Por isso fique em pé, se ocupe, porque Ele vai voltar. Mas quando Ele voltar, leva uma surra pior. Se você quiser.